a formação do território brasileiro, certo? Houve a ocupação, posteriormente a formação e a identidade desse território brasileiro, certo? Aí nós temos uma chegada dos portugueses lá no período do descobrimento do século XV, 1500, a imensa extensão, e depois no século XVI, né, a imensa extensão territorial de nosso país, ela é resultado de um processo longo de conquistas que iniciou quando os colonizadores portugueses chegaram aqui. Inicialmente, os índios eram o dono da terra e aí começou essa conquista, vamos assim dizer, por parte desses portugueses, desbravadores, como eles eram chamados. Antes disso, haviam aqui povos indígenas no Brasil, na época do descobrimento, e eram imensos povos. Os Tupi-Guaranis eram os maiores, o G, Aruaque, Caribe, Pano, Tucano, Charuan, entre outros grupos pequenos. Antes deles aqui chegarem, ou seja, os portugueses, cerca de 4 milhões de pessoas aproximadamente já viviam nessas terras, que eram os indígenas, distribuídos em mais de 1000 povos diferentes. Então, os povos indígenas, eles foram dizimados, perderam e foram expulsos das suas terras, né? Perderam a posse das suas terras, foram expulsos, e atualmente estima-se que haja aproximadamente 370 mil indígenas, dividindo em 220 povos diferentes. Muitos povos foram praticamente dizimados, outros foram extintos, né? Infelizmente. E aí nós vemos que com a chegada dos europeus aqui na América, houve uma partilha da terra. Isso vai ocorrer em 1494, quando os portugueses e espanhóis dividiram entre si as terras descobertas e as que viriam a ser encontradas. Então houve aí, traçaram aí a divisão com esse meridianozinho aqui. E a partir daí foi que foi dividido. Esse lado amarelo e esse lado mais claro seriam as terras pertencentes a Portugal, e o lado mais escuro aí, as pertencentes à Espanha, certo? Povoar ou perder. Para garantir o poder sobre as terras que haviam sido ocupadas, a coroa portuguesa dividiu o território em capitanias hereditárias, que eram lotes de terras doados pelo rei de Portugal a um donatário. Grandes extensões de terras delimitadas a partir do litoral e ia perder de vista. Aí nós temos uma imagem das capitanias hereditárias no Brasil. Duas delas vão se destacar, que é essa aqui, a de Pernambuco, que foi com Duarte Coelho, e a de São Vicente, certo? Essa de São Vicente que vai dar origem posteriormente ao estado de São Paulo, certo? Então, observe aí que nesse período, a Bahia era pequenininha, não existia Sergipe, não existia Alagoas, não existia a configuração que existe hoje. Ilhéus era outra capitania, depois se junta, se torna um estado, tanto Ilhéus, Porto Seguro, fica lá com a Bahia, certo? Aí nós temos como era lá as capitanias daquele tempo, e era a perder de vista. Então as pessoas, até onde estivesse perdendo de vista, as terras pertenciam ao donatário, né? Só que eles esqueceram que do outro lado tinha as terras espanholas. E aí a extensão territorial. O território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu-se significativamente. Por quê? Porque que
esse território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu-se. O que foi que houve? Os bandeirantes. Antes de falar dos bandeirantes, pessoal, antes dos bandeirantes, houve um grupozinho também. Tivemos algumas expedições, que os bandeirantes eram expedições, era um grupo que pertencia a São Paulo. Partiam de São Paulo em direção ao interior do território, a fim de capturar índios para o trabalho escravo, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. E esse momento aí, em que os bandeirantes partiam, eles eram aclamados, eram heróis, eram corajosos, homens corajosos. Mas antes dos bandeirantes, nós tivemos aí no século XVI, bem antes, expedições chamadas de entradas. Eram grupos que tinham como objetivo a procura por ouro, pedras preciosas, além de caçarem e capturarem e também escravizarem os indígenas, certo? Então, o propósito era o mesmo dos bandeirantes, certo? Só que essas entradas, os povos partiam de lá, de Porto Seguro e de Salvador, levando o povoamento do interior. Marcelo, não fale não, meu filho. E aí, pessoal, posteriormente nós tivemos esses bandeirantes, que nada mais é do que essas entradas que ocorrem lá em Salvador e Porto Seguro anteriormente. A dominação dos indígenas, a abertura de caminhos para o interior, o controle da coroa sobre o território, eram esses os pilares dos bandeirantes. E aí nós temos Domingos Jorge Velho, esse aí é um dos heróis do bandeirismo no Brasil no século XVIII. A pintura é do século XVIII, perdão. Observem aí a quantidade de índios que ele vem trazendo, escravizados, a abertura por novas rotas, novos caminhos. E aí eram os homens corajosos, eram os homens que tinham esse prestígio social. Vá para lá, filho, vá. Expedições bandeirantes. Observem aí, ó, algumas expedições partindo de Salvador, Recife, Palmares, para chegar em Palmares. Ó. Palmares era um quilombo, né? Então, eles queriam chegar lá para quê? Para destruir o quilombo. Aí, aqui nós temos, ó, também partindo de São Paulo, tá? Jesuítas, os padres da Igreja Católica, que faziam parte da Companhia de Jesus, catequizavam e educavam os indígenas e fundaram aldeamentos que se transformaram em povoamentos e contribuíram para a dominação dos indígenas. Nós tivemos as 7 povos das missões lá no Rio Grande do Sul e principalmente nós vamos ter a presença jesuíta aí no Rio Grande do Sul, São Paulo também. São Paulo, na verdade, foi uma cidade criada pelos jesuítas, né? Então, essas aí são os aldeamentos criados pelos jesuítas. Exploração econômica. Dos primeiros anos de ocupação, não foram encontrados metais preciosos. A exploração e a comercialização foi o pau-brasil. Certo? No século XVI, tivemos o pau-brasil, a cana-de-açúcar no Nordeste, a ocupação litorânea. E no século XVII, nós temos a expansão da cana e povoamento para o Sudeste. Certo? A pecuária, busca por guaraná, cravo, canela, salva na Amazônia, as chamadas drogas do sertão, certo? Isso eram as especiarias daquela época, encontradas aqui, que foram descobertas. No século XVIII nós tivemos a expansão para o interior da pecuária, porque à medida que iam avançando, vocês observem que o mapa ele vai mudando, ó, século XVI, século XVII, século XVIII, até ele obter os atuais contornos. E a exploração do ouro e do diamante descobertos no interior do Brasil, né?
Goiás, Bahia, Minas Gerais. E aí nós tivemos o Tratado de Madrid. O que foi o Tratado de Madrid? Pessoal, lembra lá que essa linha aí que dividia era a divisão entre as terras portuguesas e as terras espanholas. No entanto, Portugal avança sobre essa linha, né? E aí força a Espanha a fazer um novo tratado. Agora, é importante lembrar, pessoal, que isso foi inédito no mundo. Até então, nunca antes se houve tratados para definir isso, não. As coisas eram definidas na guerra, na luta. Quem vencesse que ficasse com a terra. Mas Portugal e Espanha foram pioneiros nesses tratados aí. Certo? Parou, Marcelo? Então, pessoal, a exploração econômica no século XX, produção de café, cacau, algodão, produção de borracha. Observe que a economia ela já vai ficando diversificada e se expandindo para praticamente todo o território. Não vai ficando mais presa a uma região, a uma localidade somente, certo? E aí agora tem uma observação que eu queria trazer para vocês aí, que são os elementos do mapa, que é o ponto lá primeiro desse assunto, que vai falar sobre a representação e análise do território. Para nós representarmos e analisarmos o território, existem elementos importantes para a compreensão de um mapa. O título, que vai mostrar a que o mapa se refere, as convenções cartográficas, que são os símbolos ou as cores utilizadas no mapa, ou seja, você nunca vai ver no mapa um rio, um lago, um oceano, um mar representado numa cor vermelha. Sempre está convencionado que é a cor azul que vai representar a água, certo? Então vai ter algumas convenções. Se você olha para o mapa e vê lá uma aeronavezinha, você sabe que ali é um aeroporto ou uma base aérea, certo? A legenda, que é a parte explicativa do mapa, é a voz do mapa, e o norte, que serve para identificarmos a posição correta do mapa. Além disso, nós vamos ter a escala, né? Que mostra quantas vezes a área real foi reduzida. Então nós temos a legenda, que é a voz do mapa, vai dar vida ao mapa, e a escala, que é a proporção entre o real e o representado, que aí já vai ser uma razão matemática de proporcionalidade. Quanto maior for a área representada, maior é a redução necessária. Tá ok, pessoal? Então, isso aí foi a nossa aula de hoje. A nossa agenda aí, responder as questões das páginas 347 e 349, 347 e 349 do livro. Tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus.